tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Estudo da Língua do jornal universitário Hora 1 da Letras. Hoje, iremos tratar de um assunto que tem dado o que falar no meio acadêmico e gerado diversas discussões a respeito, a oralidade no ensino. Além disso, iremos apresentar aqui como este assunto tem sido tratado especificamente nas escolas de nível médio e fundamental, assim como seus problemas e as possíveis soluções para o ensino em questão. Mas o que seria entendido por oralidade? Pois bem, a oralidade pode ser definida como o uso oral ou verbal da língua, sem o uso da escrita. Em outras palavras, o uso oral da língua está presente em diversas situações comunicativas do nosso dia a dia, seja no trabalho, em casa, em uma festa com os amigos, enfim. A modalidade oral é uma das ferramentas indispensáveis para uma boa comunicação entre os indivíduos. O fato de se tratar de uma ferramenta indispensável na comunicação nos faz indagar a seguinte pergunta: por que será que existe tão pouco espaço para o ensino da oralidade nas escolas? E quando há espaço, por que alguns professores optam por não fazer? Uma possível resposta seria dizer que, nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam na ideia que o domínio da modalidade escrita é sinônimo de saber falar a língua portuguesa. Este seria um dos motivos para que o ensino da modalidade escrita receba maior valorização que o da oral. Tal afirmação é uma das causadoras da discriminação que a oralidade tem sofrido, colocando a modalidade escrita como superior e com maior nível de importância. Convidamos as alunas Bruna e Beatriz, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para apresentar seus estudos a respeito da oralidade no ensino. É preciso lembrar que durante o dia a gente fala muito mais do que escreve, o que torna incompreensível o fato de ainda hoje darmos à fala a atenção quase inversa à sua importância. Dizer que a modalidade oral é menos importante que a modalidade escrita é erro. Inclusive, existem em torno de umas 4 a 5 mil línguas faladas no mundo. Dessas, menos de 10% tem escrita. Uma escrita própria, uma literatura e uma tradição. Nós, na língua portuguesa, temos uma bela tradição escrita. Mas nem por isso deixamos de falar. Se nós fôssemos fazer uma análise do nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando vai dormir, provavelmente nós iríamos descobrir que mesmo os que mais letrados são, os que têm maior grau de letramento, vão utilizar mais de 90% do tempo falando e uns 10% do tempo escrevendo. O Parâmetro Curricular Nacional de 2002 reconheceu a importância da oralidade no ensino de forma equivalente à importância dada aos estudos voltados à gramática e à literatura. Uma das razões para essa conquista é o fato do discurso oral se apresentar como principal veículo comunicativo, sendo por meio dele possível que o homem expresse e defenda seus pontos de vista, produza conhecimento, tenha acesso à informação e etc. Mesmo a discussão da oralidade tendo ganho espaço no meio acadêmico nos últimos anos, ainda encontra-se grande dificuldade quanto à didatização do conhecimento adquirido nesse campo. Um grande erro cometido por parte dos livros didáticos é abordar a questão da oralidade a título apenas de curiosidade, inserindo, por exemplo, o estudo dos sotaques em boxes como os você sabia que a gente pulava quando estava estudando para as provas. Além disso, o tempo para compreender e desenvolver as práticas de ensino de leitura e escrita é muito pequeno, não sobrando tempo para o ensino da oralidade. E muitos desses conteúdos presentes na grade curricular, não só do ensino médio, mas também do fundamental, não encontram aplicabilidade alguma no dia a dia dos falantes. E assim, no caso do ensino médio, essa situação é ainda mais agravante, uma vez que a maioria das escolas detém seus esforços em apenas treinar seus alunos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, onde os conhecimentos sobre oralidade ainda não são exigidos. O problema passa também pelas mãos de muitos professores, que ingenuamente acreditam que o desenvolvimento da oralidade se dá de maneira espontânea, ao contrário das capacidades de leitura e escrita, que mesmo com o amparo de um ensino cuidadosamente planejado, ainda assim são consideradas de difícil aquisição. Segundo o texto Oralidade no Ensino Médio, de Mariane Cavalcante e Cristina Mello, é possível entender que as práticas de letramento têm início ainda fora da escola e que o desempenho de certas práticas orais podem sim ser desenvolvidos em sala de aula por meio da apresentação de seminários e da realização de debates. A grande pergunta que deve ser feita é: as práticas orais, quando trabalhadas, têm sido abordadas da maneira correta? O que se vê, em geral, nas escolas é que essas atividades se restringem ao passar ao aluno apenas o nome do gênero a ser produzido, por exemplo, seminário, debate, entrevista, não se preocupando em ensinar as peculiaridades de cada gênero.
Esse quadro, consentido pelos professores, contribui para a perpetuação de uma abordagem superficial desses gêneros orais, que são tão importantes. Então, certos gêneros nós temos que ensinar como se usa e outros como se produz. Então, depende do que se está tendo pela frente. Então, creio que com isso nós podemos ter uma visão mais clara que a língua é uma prática discursiva, é um conjunto de práticas sociais e não apenas um conjunto de formas ou de regras gramaticais. Porque essa visão de que a língua é um conjunto de regras gramaticais é uma visão muito formal e muito pobre. E ter a visão de que a língua é um conjunto de práticas sociais, de práticas discursivas, é uma visão muito mais rica, muito mais produtiva e que nos permite perfeitamente ver como a língua funciona no nosso dia a dia. O professor que não insere o ensino da oralidade em suas aulas, ele perde a oportunidade de levar para a sala métodos que ajudem o aluno a adequar o seu discurso de acordo com a situação comunicativa em que está inserido. Como disse Matoso Câmara, o tom da voz, os gestos, a mímica do falante são partes fundamentais na linguagem, e é esse o conhecimento que os alunos perdem. Outro grande problema da não abordagem da oralidade em aula é a questão do preconceito linguístico. Muito do que o indivíduo será no futuro tem base no conhecimento que ele adquiriu durante sua vida, principalmente durante a infância, que é uma fase muito importante na formação do caráter de cada pessoa. Então, receber uma orientação errada durante seus primeiros anos de vida poderá resultar na perpetuação desse pensamento. Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado, que eu não consigo, eu não admito isso, tá? Eu não admito, porque se você é uma pessoa mais velha, não teve oportunidade de estudar, a gente compreende levemente. Agora, se você é uma criança que não faz nada da vida, tu merece não pode bater em criança. Você acha que é maneiro falar e escrever errado? Você acha que você vai ter amigos? Você acha que você vai conseguir conquistar o mundo falando errado? É óbvio que não. Eu quero falar uma coisa. As pessoas me acusaram de ter uma coisinha chamada preconceito linguístico. É a afirmação de que a língua está em constante mudança. E que, portanto, as pessoas que escrevem errado, na verdade, não deveriam ser condenadas, né? Na verdade, deveriam ser vistas como evolutivas, né? Porque, com certeza, escrever com certeza junto é o futuro! Se engana quem pensa que a abordagem da oralidade cabe apenas às aulas de língua portuguesa, né? Por exemplo, disciplinas como filosofia e sociologia deveriam estimular o debate em sala de aula, mas o que acontece na maioria das vezes é que essas matérias acabam sendo enxergadas como decorebas, e aí perde assim a oportunidade de desenvolver o senso argumentativo e crítico do aluno. Partindo do pressuposto de que a escola e os professores exercem uma grande influência sobre seus alunos, é importante que seja dada devida atenção ao que esses profissionais têm ensinado. Essa questão se torna um problema, pois a maioria dos professores preocupados em cumprir a grade curricular optam por adotar uma forma de ensino baseada na normatividade da língua, ou seja, na visão de certo e errado, deixando de abordar os gêneros orais. Isso pode ser constatado quando a gente vê os professores deixando de conscientizar os seus alunos a respeito da existência de variações na língua. Quando os professores sustentam em sala que um dialeto é mais bonito que o outro, que um dialeto é superior ao outro, ou que a forma de falar de uma determinada região é a correta, que é mais bonita do que outra. Então, tem que eliminar a ideia de erro. Né? Não é fácil. Eliminar, porque as pessoas sempre tiveram esse julgamento. Né? E usa-se esse julgamento para diminuir os outros, chamá-los de ignorantes, de analfabetos, etc. O erro está nessa avaliação, né, de não saber que atrás de toda e qualquer pronúncia, de toda e qualquer manifestação linguística, tem uma história social. E nós precisamos entender essa história social para valorizar essas variações. Nós precisamos também fazer a crítica desse discurso que subestima, né, esse discurso que os brasileiros mesmo fazem, subestimando a sua característica linguística. Certo? E esse é um papel importante na escola, fazer a crítica desse discurso que muitas vezes classifica como erro aquilo que é uma característica geral, universal da nossa fala. Então, vamos nos olhar no espelho e vamos reconhecer a nossa cara linguística. Bom, como vimos, a questão da oralidade é realmente muito importante e deve ser cada vez mais debatida, não só no meio acadêmico, como também nas escolas. E para complementar a nossa reportagem, nós vamos agora ao vivo com a nossa correspondente Rafaela Flores, que entrevistará a aluna Milena Luzardo. É com você, Rafa. Rafaela?
tarde, Vitória. Boa tarde, queridos telespectadores. Eu estou aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro com a aluna Milena Luzardo. Vou fazer umas perguntinhas para ela sobre essa questão da oralidade no ensino. Então, Milena, muitas pessoas acreditam que a escola é o local de aprendizagem somente da escrita. Mas assim, atualmente, muitos livros didáticos estão abordando a oralidade no ensino. Pois é, Rafael, o que acontece é que essa abordagem ela não é satisfatória. E muitas vezes o professor ele opta por não fazer esses exercícios em sala de aula, buscando exercícios que priorizem a escrita. Esses professores já têm uma grade curricular pronta desde o começo do ano letivo. E para eles acrescentarem o aprofundamento da oralidade, ia tirar eles da zona de conforto, né? Pois é, eu mesmo só vim aprender sobre oralidade na faculdade. Antes disso, eu não tinha noção da importância que ela tem no ensino. Sim, e muitas vezes também nos seminários, pelos professores no conhecimento, não falarem exatamente o que deve fazer nesses seminários, os alunos não têm uma fala boa e eles só apresentam uma boa escrita. Então acaba que a nota fica quase só focalizada na escrita, não é? Pois é, o que acontece é que os professores, eles não ensinam os alunos essas características. E por eles não ensinarem, eles não têm condição de avaliar o aluno, porque essa nota seria baixa. Então, eles dão prioridade ao trabalho escrito, justamente por o aluno não dominar as características do discurso. E bem que você falou desses gêneros orais, é muito importante enfatizar que eles são muito abrangentes. Eles falam da questão de seminários, de mesas redondas, de debates. Como você acha que seria uma maneira eficaz de trabalhar esses gêneros na sala de aula? Então, as pessoas acreditam que você trabalhar com oralidade em sala de aula é você ensinar o aluno a falar. Isso não é verdade. O que o professor vai fazer é ensinar o aluno a identificar, analisar e utilizar essas características dos gêneros orais e fazer com que ele perceba, por exemplo, que cada um tem uma situação comunicativa diferente e cada um tem uma estratégia de discurso diferente e que elas devem ser respeitadas. Então a gente pode dizer que esses gêneros orais estimulam os alunos a ter um posicionamento crítico, não é? Mas assim, como é abordado hoje em dia no Brasil? Então, aqui no Brasil a gente tem uma influência muito forte da Escola de Genebra, de como é o ensino lá. Lá eles trabalham com uma metodologia que se chama sequência didática. Essa sequência didática, ela funciona o seguinte. Primeiro o professor ele apresenta em sala de aula o gênero, ele faz uma breve apresentação e manda o aluno produzir esse gênero. Depois que o aluno produz, apenas com um conhecimento básico, ele vai trabalhar módulo por módulo de como aquele gênero oral deve ser feito, de como ele deve ser produzido. Ele vai ensinar estratégias de discursos, ele vai ensinar estratégias de organização, tudo. Depois o aluno apresenta uma nova produção desse trabalho, uma produção final, em que ele vai poder comparar o primeiro trabalho dele, em que ele não tinha conhecimento do gênero oral, e o último trabalho dele, em que ele vai ter conhecimento e ver que há uma distância e que essas características especiais de cada gênero devem sim serem seguidas. Falando um pouquinho de outro tópico, a gente sabe que a mídia tem uma grande influência na vida das pessoas. Pela sua questão partidária, pelas suas grandes publicidades. É fato que a mídia deve ter alguma influência no ensino da oralidade. Como que você consegue abordar o ensino da oralidade junto com a mídia na sala de aula? Então, um bom método para isso é você se valer da retextualização, que ela pode acontecer da escrita para a oralidade, da oralidade para a escrita, da escrita para a escrita e da oralidade para a oralidade. Um bom método para isso também seria a transcrição, por exemplo, de um vídeo no YouTube, de uma novela, e aí você tem várias formas de trabalhar com o aluno em que ele tem que passar um gênero da modalidade oral para a modalidade escrita. Ele tem que fazer um roteiro, que depois vai se transformar em uma fala, ou então até essas adaptações que a gente tem de filme, que são adaptações de livros. Então, você mostrar para o aluno que a diferença do livro para o filme não é uma coisa gritante, é que existem coisas próprias do livro que não podem ser vistas na modalidade do cinema e vice-versa. Então, por isso que tem, às vezes, um filme com muita discrepância. E mostrar para o aluno que isso é natural nos gêneros.
Muito obrigada, Milena, pela sua participação. Nada. Agora voltamos com você, Vitória, no Hora 1 da Letras. E aí, gostou do assunto e gostaria de saber mais? Nós, do Hora 1 da Letras, sugerimos a leitura do texto Oralidade no Ensino, em Busca de uma Prática, de Mariane Cavalcante e Cristina Mello. O link para download está no box de informações aqui abaixo. Eu sou Vitória Ninaut e esse foi mais um Hora 1 da Letras.